Conforme combinado, estamos reiniciando nossos trabalhos e, embora a gente esteja muito contente também de oferecer essa oportunidade de confraternização de vocês, porque sempre o encontro desse, o reencontro das pessoas que defendem o SUS, né? Nós sempre somos poucos, né? Nós somos sempre os mesmos que estamos batalhando pelo SUS, né? Então, dito isto, nós vamos reiniciar os trabalhos, conforme combinamos, é aberto agora para o plenário fazer suas perguntas, suas considerações. O que precisa ser registrado novamente é que essas perguntas precisam ser feitas aqui no microfone, então não fiquem inibidos, né? Estejam totalmente à vontade para vir estar perguntando, ok? Na medida do possível, o Oswaldo vai estar esclarecendo as questões e também as pessoas da plateia podem também fazer os esclarecimentos, porque é óbvio que vocês que estão aí na plateia têm conhecimentos que eventualmente nós também não temos, tá certo? Então, na realidade, o espírito do diálogo permanece, tá certo? Embora com um número muito grande de pessoas, a gente vai tentar manter um pouco esse tipo de espírito de diálogo mesmo, não só nós com vocês, mas vocês com vocês, tá certo? Do que vocês possam estar trocando entre vocês. Quanto à cobertura de equipe de saúde da família, vou voltar o slide aqui, que falaram que está tendo uma tendência de diminuição, e eu falei que tinha havido um aumento aqui, pelo menos de cobertura, tá? Então aqui, ó, o número de equipes, quer dizer, em 2000, apontador, tá aqui. Número de equipes, 2007, Quines, né? 941 equipes na região metropolitana, 2008, 948, 2009, 921. Então, existe mesmo, no último ano houve uma diminuição. A constatação é que está tendo dificuldade de fixar médico nas equipes, né? Eu achei que isso daqui pudesse ser, possivelmente, uma falta de anotação, né? Falta de anotação no Quines de indicar o número de equipes e tal, já que é o ano mais recente. Mas pode ser mesmo que no último ano essa dificuldade de fixação de médicos pode estar ocorrendo, então, e levando a uma diminuição do número de equipes. Então, mas aí é isso que eu ia falar. O que eu comentei na hora era que, em relação à população cadastrada, que é apontada no CIAB, existe um aumento de população cadastrada e, portanto, um aumento de cobertura. Agora, a qualidade, né? Como que é feito? Isso aí é local que vai saber, né? Quer dizer, o que a gente viu é o seguinte, já existindo um aumento de cobertura nos últimos 3 anos e que não está refletindo na taxa de internação pelas causas sensíveis à atenção básica, tá? O que deveria refletir isso daí, quer dizer, se eu estou melhorando, que leva a crer, então, que tem um problema de qualidade dessas equipes, quer dizer, as equipes não estão efetivamente cumprindo, né, com as normas e com os protocolos que devem ser obedecidos e tal, para que tenhamos uma boa atenção básica. Oswaldo, eu queria fazer uma pergunta relacionada a essa questão, que eu acho que é interessante. Nós podemos fixar, só para poder memorizar um pouquinho, para comparar com outro slide. Nós podemos fixar aí a cobertura de cada região, 2009, só por exemplo. Então, 2009, Alto Tietê tem 17% de cobertura, 18% de cobertura. Franco da Rocha está com 39, 36, 32. Rota dos Bandeirantes tem apenas 11. Grande ABC tem 43% de cobertura. 43%, fixem esse número. E depois 35 e 32. Agora nós podemos passar para aquele slide, Oswaldo, que fala sobre as internações sensíveis. Vejam, se nós temos 40 e tantos por cento de cobertura de saúde da família, as internações sensíveis deveriam diminuir. Então, alguma coisa aqui está comprovando
né? Está comprovando de que, apesar de você ter as equipes de saúde da família, não está refletindo naquilo que seria seu papel fazer, reduzir o número de internações. Mesmo tendo uma baixa cobertura, Alto Tietê, por exemplo, baixa cobertura, tem o mesmo número de internações que os outros que têm uma alta cobertura. Isso é... O número reflete isso daí. O que está por trás do número que eu acho que tem que comentar. Primeiro, né, que a região metropolitana nunca teve um número elevado de leitos disponíveis para a população, né? Quando comparado, por exemplo, com o interior, que eu dei exemplo de municípios de 20, 25 mil. Aqui nós temos regiões de 200, 300 mil que não tem um leito na região, tá? Ainda. Então isso pode refletir, quer dizer. E o fato de ter internações sensíveis à atenção básica não é necessariamente, não reflete necessariamente que eu esteja internando, uma internação, não reflete uma internação que não deveria ocorrer. Porque pode ser uma internação que vai ocorrer. Posso estar internando, por exemplo, sei lá, hipertensão arterial, que é uma das causas de internação sensíveis à atenção básica, né? Eu posso ter diminuído o número de internações em, sei lá, menores de 60 anos e aumentado em maiores de 80 anos. Que é lógico, a gravidade da hipertensão arterial no mais idoso é maior do que a gravidade do mais jovem, tá? Então, isso também tem que ser levado em conta. A internação sensível à atenção básica não reflete necessariamente, diretamente, a gravidade da causa de internação. E não é desnecessária. Por vezes ela é necessária e vai ocorrer, né? Se a gente falar, bom, ninguém deve morrer de hipertensão arterial. Vai sempre alguém morrer de hipertensão arterial. Isso é a mesma coisa a internação. Vai morrer, né? A questão é, morre antes dos 40 anos, morre depois dos 80, tá? Por exemplo. Então, isso tem que ser ponderado quando faz isso daí, quer dizer, fazendo essa análise. Mas, de uma maneira geral, o que o número faz é isso, quer dizer, eu estou aumentando a cobertura e não estou diminuindo as internações, né? Mas tem coisas por trás desse número que não é tão direto assim. Sou do Conselho Municipal de Diadema, Solange, e venho numa trajetória desde o começo do SUS. O que eu trouxe ao doutor Oswaldo é sobre a pesquisa que nos trouxe apresentação só de baixa e média. E se ele tem algum parecer sobre a alta complexidade dentro do SUS. Então, como eu já abordei a ele, eu gostaria que ele nos trouxesse o seu parecer, o que ele vê em cima da alta complexidade. Sou do Conselho Municipal de Diadema, Solange, e venho numa trajetória desde o começo do SUS. Bom, primeiro eu já tinha explicado o seguinte, quer dizer, o objetivo aqui desse diálogo e tal era mais discutir a questão das bases de dados e como a utilização de bases de dados e problemas que tem na utilização dessas bases de dados. Então foram exemplos que foram pegados aqui, que são exemplos mais que refletem, né, as dificuldades que temos em trabalhar as bases de dados e interpretar as informações que estão por trás dessas bases de dados, tá? Então foram alguns exemplos. Obviamente não tivemos nenhuma intenção de mostrar como que está a situação em relação à capacidade instalada como um todo, né, já que o tema é capacidade instalada na região metropolitana, né? Eu até tenho aqui alguns dados de alta complexidade e tal, mas não estão trabalhados, né? E nós estamos fazendo uma análise, tá? A Marília Iramaia e eu estamos fazendo uma análise mais global, aí pegando alta complexidade
isso daí é fruto, né? Esses slides foram retirados de um trabalho que a gente está fazendo e tal, possivelmente em 2 meses por aí nós tenhamos já uma análise, uma avaliação da situação na região metropolitana, nos 39 municípios, em cada uma das 7 regiões, né? Analisado, avaliado, para disponibilizar no portal do Observa Saúde para todos possam acessar, né? E discutir e subsidiar a gestão para isso aí. Sim, usei a radioterapia. É que particularmente ela me confessou aqui que ela gostaria de saber sobre a questão da pessoa com deficiência, tá? Que ela debateu lá em Diadema, saber como que está o comportamento na atenção às pessoas com deficiência, né? A protetização e tal, não sei o que às vezes pega alta complexidade. Gente, foi tão chato assim que não tem nem... Se alguém tem, isso é importante, se alguém tem informação sobre a situação em determinado município, região e tal, sobre essa questão da atenção à pessoa com deficiência, eu acho que é importante. Eu não tenho, sinceramente não tenho. Microfone vazio. Só para comentar um pouco, o pessoal estava brincando, o microfone vazio, a gente fica com vontade, né? Para quem gosta de falar. Em relação à atenção básica, eu acho que é importante, quando a gente fala essa questão, por exemplo, da internação por causas sensíveis, é uma portaria, acho que todo mundo sabe, né? Tem uma portaria do Ministério, que foi feito um rol de CIDs considerados sensíveis, na realidade a gente chama de sensíveis à atenção primária, muito utilizado em outros países, a atenção básica do Ministério acabou incorporando esse conceito, muito usado no Canadá, a Bárbara Starfield, quando veio para o Brasil, trouxe a importância disso, mas não quer dizer necessariamente, como a Donine falou, internações evitáveis, como a gente utilizou em outros momentos este indicador. Então, por exemplo, tem inclusive são internações que têm que existir, porque senão poderia causar desassistência. A partir do momento que ela está demandando internação neste momento, é porque de fato essas coisas não estão resolvidas na atenção básica. Mas ela deveria ter caído muito mais a partir do momento que se ampliou a atenção primária. E o que a gente observa, quando a gente divide população por equipe, está aumentando a população por equipe. Por isso que aumenta a cobertura, que é quando eu divido pela população, mas não aumenta equipes. Tem um outro problema, o cadastro das pessoas no CIAB, ele é cadastrado e normalmente não é descadastrado. Então eu vou perdendo equipe e o cadastro continua aumentado. Assim, essas pessoas estão cadastradas, mas não quer dizer que estão sendo atendidas necessariamente. Elas estão cadastradas no sistema. Portanto, é o que a gente está falando de sistema de informação, né? Acho que é isso que é importante, é que vocês, e principalmente os gestores que estão aqui, olhem para este sistema. Quando a gente começa a abrir o sistema que está lá no TabWin, né, ou no TabNet, que é o que está na internet, você entra lá no DataSUS, se você pegar a parte de capacidade instalada, você vai achar o cadastro. Vai cair direto no QNES, vai achar lá, equipes de saúde da família. Dá, inclusive, para abrir equipes que têm atenção odontológica, né, saúde bucal, do tipo 1, do tipo 2. Quanto mais, equipes só com PACs, ou outra só com PSF. Quando você vai olhando, tem mês que tem lá 5 equipes de PSF. No mês seguinte, você pega a equipe de PSF, está 0. Aí você fala, bom, vamos tentar entender. Aí tem 5 de PACs. Você fala, bom, perderam os médicos, talvez. Né? Aí se perder o médico, aí resolveu cadastrar como PACs. Como é que eu garanto essa dinâmica do dia a dia num instrumento, num sistema de informação como esse? Como é que vocês dão condições para que quando eu olho de uma maneira mais consolidada, eu não incorra em erros na avaliação? Quer dizer, como é que eu transformo de fato um sistema de informação num sistema de monitoramento e que é um sistema de informação do dia a dia, né? Que não é aquele que eu ainda consigo corrigir, fecho minha mortalidade do ano passado, com todos os equívocos, mas com ajustes muito melhores do que o sistema da prática do dia a dia, da informação de quem está produzindo ela
e que não enxerga ela como uma informação passível de ser monitorada. Então é importante que todo mundo olhe, né, se vocês puderem olhar, se quiser pegar só essa parte do PSF, aí você vai olhar cadastro e vai olhar a produção do SIAB. Na hora que eu abro produção do SIAB, eu entro um pouco no outro eixo, que é das condições de saúde, e a gente começa a avaliar as condições, a análise do SIAB, você fala, não é possível, tem um mês que só tem pneumonia, tem outro mês que só tem hipertensão. Né? Aí você pega o hiperdia também, tem epidemias de hipertensão no mês, no outro mês some os hipertensos. Né? Então, é muito, muito frágil este olhar ainda, né? Para que sirva, inclusive, para analisar o impacto na condição da situação de saúde. Nós estamos olhando aqui só para analisar a capacidade instalada. Na hora que eu quero olhar para a CID, quero olhar para outras questões, para ver se ele está impactando na realidade das condições de saúde, fica mais difícil ainda, porque fica difícil de acreditar num sistema. Aí a gente desacredita, não usa, não alimenta direito, porque ele não é bom e ele não vai ser bom nunca. A PPI foi aprovada em novembro de 2008. E toda a PPI foi feita com a tabela do SUS antiga. Então teve todo um trabalho lá do grupo de PPI de transformar aquilo que foi aprovado na tabela unificada que passou a vigorar a partir de 2008. Tá? E esses dados ainda estão sendo não é consolidado, analisados e tal, para ver se não tem nenhum erros, né, que nessa transformação de uma tabela para outra, né, surgiu um monte de problemas do sistema, né, e um monte de problemas de erros nossos mesmo, as pessoas que estão trabalhando na hora que fez a transformação de uma tabela para outra e tal. Então, cada um dos procedimentos estão sendo analisados e tal, para ver se não tem nenhuma discrepância e que vai ser disponibilizado na internet para todo mundo, para quem se cadastrar para poder utilizar. A Iramaia pode complementar, ela que toreia isso. É que é uma informação muito curtinha, por isso. Mas... Bom, meu nome é Iramaia, também envolvida bastante com a PPI. Os dados eles foram convertidos para a tabela unificada e, apesar dessa revisão, já tem uma porção de dados que estão disponíveis em produção na internet. A possibilidade de fazer esta consulta, onde ele emite relatórios, é possível baixar relatório, transformar em Excel, é só entrar no site, vocês poderiam anotar, né? É o www.saude.sp.gov.br/PPI. Ele vai entrar numa tela onde vai pedir o código do município e uma senha. Como o sistema é para leitura, esta senha é saúde sem acento minúscula. Então, qualquer pessoa, qualquer usuário pode entrar e fazer, então, a sua consulta no município ao qual está interessado. Então, o código é o código IBGE, município 355030, por exemplo, né? São Paulo, e a senha saúde minúsculo sem acento, tá bom? Vocês vão perceber que aos poucos vão ser acrescentadas as informações dos relatórios, mas já existem muitos relatórios disponíveis, inclusive as bases de programação das linhas de cuidado, que não são bem linhas de cuidado, mas foram áreas priorizadas na PPI, que vai desde a programação da atenção básica até a média complexidade ambulatorial, em hipertensão, diabetes, câncer de mama, câncer de colo de útero, toda a parte de pré-natal para gestação de baixo risco, de alto risco, AIDS e hepatites. Também é possível ver, então, toda essa programação. Não, o último dado, o que está lá é o último dado disponível. Mudanças que tiveram, né? De poucas que tiveram de lá para cá. Está perguntando se... A PPI foi aprovada em 2008, novembro de 2008, e tiveram algumas modificações. Então, municípios que estavam propondo...
ia atender tal coisa no seu município, agora eu tenho, sei lá, um aparelho de ultrassom, aquilo que eu estava encaminhando para você, eu vou atender no meu. Isso já foi atualizado, então essa PPI está atualizada de acordo com os remanejamentos, entre aspas, feitos, aprovados na comissão bipartite, tá? De novembro de 2008 até hoje. Tá. Bom, eu sou o Álvaro aqui do Observatório. Não, o que eu só queria comentar, não ia tomar o tempo aí dos comentários, das dúvidas de vocês. Estou vendo que o Luiz já está se preparando para vir aqui para frente, fazer vários comentários. Mas é essa coisa do relacionamento dos dois eixos, né? Quando a gente foi definir os eixos do observatório, na verdade, essa divisão entre eixo de condição de vida e saúde e capacidade instalada é uma divisão, como ficou claro aqui, que é muito difícil você separar o que é indicador de um e de outro. Como todo indicador decorre, né, de uma escolha que você faz a partir de uma pergunta que alguém tem sobre, né, quer dizer, se o gestor tem algumas perguntas, ou o controle social pergunta talvez a mesma coisa de outro jeito, né, porque está olhando por um outro enfoque. E aí vamos ter até um diálogo deste ciclo de diálogos aí, né, para discutir como é que o controlador olha, que é diferente do gestor, que tem responsabilidades e tal. Mas quando você pensa na atenção à saúde, na verdade ela também é um determinante das condições de saúde, tá certo? Você ter acesso à vacina te impede de ficar doente. Você ter acesso a uma boa assistência médica prolonga a sua vida, diminui seu sofrimento. Quer dizer, ela é também um determinante de condição de vida e saúde. Tanto que, na verdade, o grande problema é quando você tenta achar os denominadores. Então, não por acaso, eles começaram com uma fonte de dados que é muito mais do eixo de condição de vida e saúde, que trabalha, né, com os indicadores demográficos, socioeconômicos e epidemiológicos, no sentido do que faz as pessoas adoecerem, morrerem, sofrerem, melhorarem, né? Quer dizer, essas condições das pessoas que são os indicadores epidemiológicos. Na verdade, como a epidemiologia estuda o problema de saúde nas populações, né, humanas, né, um indicador epidemiológico é aquele que tenta descobrir essas condições de saúde e doença da população. Então, geralmente a gente usa número de óbitos, número de casos, mas também, frequentemente, a gente, para se aproximar, usa número de internados, o número de atendidos, né? Que aí eu não estou olhando do ponto de vista da oferta de serviço, mas estou olhando do ponto de vista da necessidade de saúde. Então, esses dois eixos eles são muito, até a gente tinha pensado em deixar como um eixo só. Depois a gente acabou separando, porque quando você começa a chegar nessa coisa das bases de dados, começa uma especificidade que você não tem experiência de lidar com essa base de dados, é muito difícil, né? Eu tenho muita dificuldade com o Kinese, né? O Oswaldo, a Marília e a Inamara tem muito mais, vamos dizer, convivência com isso. Nós estávamos discutindo isso lá na RIPSA, na Rede Interagencial de Informação para a Saúde, porque num trabalho que a gente estava fazendo com os residentes aprimorandos do PROASA, que estão ali aglomerados naquele canto, né, teve alguma coisa, me ajudem aí, que tinha até um determinado ano era um valor, depois mudou os códigos da IH, o que foi mesmo? E aí mudou o número. Tanto que numa tabela, você lembra, Bé? De procedimentos, que mudou o código. E isso aconteceu em várias situações. Aí, aquilo que o Oswaldo mostrou com a população, que de repente muda completamente a interpretação. Porque você tem um choque no denominador, um indicador, ou sobe ou desce, dependendo para que lado que foi esse choque. Se o denominador de repente sobe, né, a população sobe, a estimativa populacional, porque na verdade a gente trabalha com estimativa populacional, não é isso? Cada 10 anos a gente conta, depois vai fazendo estimativa até o outro censo. E quanto mais, como disse Oswaldo, longe do censo, mais é a probabilidade da nossa estimativa estar errada, né? Então, quando o denominador muda, mas também o numerador muda.
né? Então, a gente estava trabalhando com algum dado que eu não me lembro direito, mas em determinado momento houve uma mudança de codificação. E a gente estava falando isso lá na RIPSA, que a gente precisaria ter um diretório de alterações de conceitos e tal, muito claro lá na RIPSA, lá no portal. Quando você for analisar uma base de dados, tem alguns alertas, né? Preste atenção, neste ano, essa coisa mudou né, e vai causar tal efeito. Porque se você pegar as fichas técnicas de todos os indicadores que a gente usa, que estão lá na página da RIPSA, enfim, toda vez que você propõe um indicador, no observatório também, toda vez que você propõe um indicador, você tem a ficha técnica, né, dizendo o que ele mede, né, e quais são as suas limitações. Né? Então, mas tem essas limitações que acontecem nas fontes de dados. Né? Então, eu acho que isso aqui a gente um pouco quer também discutir aqui nesses diálogos, né? Trazer que dificuldades vocês estão encontrando e resolvendo de que maneira. Mas, Luiz, você não quer dar uma contribuição para nós aí? O Luiz é o professor do Oswaldo aqui. Era isso. E eu queria aproveitar para dar os parabéns aí para vocês. Eu acho que ficou muito legal. Eu gostei muito da apresentação. Meu nome é Luiz Preto, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde e eu trabalho especificamente na gerência de processamento de sistemas de informação. Eu acho muito oportuno esse tema aqui no Observatório e Donini colocou bem muitas coisas. Eu acho interessante a gente não esquecer um pouco o foco, porque durante todo o Observatório a gente vai trabalhar com dados, a gente vai trabalhar com informações e a gente vai trabalhar com sistemas de informações. E até ratificando o que a Marília colocou, né? Se a gente não usar o sistema, a gente pode incorrer num erro muito grave, que é falar, esse dado não é confiável, né? Então, a gente tem que, antes de fazer uma crítica, se o dado é bom ou não, o que acontece ou não, se isso serve, se não serve, a gente tem que fazer uma pergunta assim. Hoje a gente trouxe o tema de capacidade instalada, né? Então, essa capacidade instalada ela pode ser vista através do sistema do KNESS. Então, o SUS, historicamente, tem evoluído na qualidade dos dados e dos sistemas de informação. E as transformações foram muito grandes, de modo que, em São Paulo, a gente tem uma gerência só para cuidar disso, porque são muitas alterações em muitos sistemas. E o que acontece é que a gente conhece essas alterações e sabe o impacto que isso tem na análise dos dados. E isso é muito importante para o gestor. Então, por exemplo, em relação à cobertura de PSF, a gente viu que houve uma mudança na cobertura de PSF. Não só é importante saber que houve essa mudança, mas saber se essa mudança ela melhorou ou piorou a qualidade dos dados. Porque o que a gente tinha antigamente era assim, um cadastro de estabelecimentos de saúde, a gente cria uma equipe, tá? E depois vincula os profissionais nessa equipe. Para que esta equipe seja válida, ela precisa ter uma quantidade mínima, uma equipe mínima de profissionais. E antigamente não existia a exigência para que houvesse essa quantidade mínima, essa equipe mínima. O que acontecia é que qualquer município, né, cadastrava qualquer equipe com qualquer quantidade de profissionais. Isso era chamado equipe de PSF. O que acontecia é que o município tinha, por exemplo, 100 equipes. Uma dessas equipes, às vezes, uma tinha médico. Então, na verdade, esse município tinha 100 equipes ou ele tinha uma equipe? Então, essa é a primeira consideração. O KNESS, ele evoluiu e foi colocada essa crítica dentro do sistema. Então, hoje, para que você tenha uma equipe cadastrada dentro do sistema, ela deve ter a equipe mínima dentro dessa equipe. Perfeito? O que aconteceu é que todo mundo correu e todo mundo perdeu um número de equipes considerável. Então, se a gente analisar o dado, simplesmente vai falar que a cobertura de PSF diminuiu. Não, não é que diminuiu. O número de equipes reais, na verdade, foi atualizado. Outro problema, para melhorar ainda mais a qualidade do dado,
Como o médico do PSF tem que dedicar 40 horas, o CNES passou a criar um arquivo dentro dele, que é um arquivo nacional, que ele busca o CPF desse médico no Brasil. E o que aconteceu? Tinha médicos cadastrados em Tocantins e em São Paulo. Impossível. Houve a crítica. Então um monte de gente perdeu mais equipe de PSF. Ok? Agora, quem não acompanhou isso pode falar que a cobertura aumentou ou diminuiu. Então o que a gente faz? Quando a gente vai elaborar um dado, né, a gente sempre coloca uma nota de rodapé colocando essas considerações. E na verdade, o Álvaro tem razão que a gente precisa criar um histórico dessas alterações de cada sistema, porque senão a gente vai acabar se perdendo na análise e fazendo análises equivocadas. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é em relação ao sistema de informação, né? Eu acho que mereceria, por parte até do Observatório, do COSENS, uma análise mais aprofundada de como está sendo tratado o sistema de informação em cada município. Porque, na verdade, se a gente perguntar quem hoje é responsável por colocar esses dados no sistema do cadastro, a gente vai ficar um pouco assustado, né? Porque, assim, quem que cadastra, quem recebe os dados do hospital para dentro do sistema? É o hospital que manda? É o hospital que manda. Agora, a validação daquele dado do hospital, quem faz? O gestor faz? Não. O gestor nem sabe qual é o fluxo do cadastro dentro dos municípios. Então a gente precisa melhorar e saber que o cadastro é do gestor. Não é de um responsável técnico que fica numa salinha recebendo disquete e importando dentro do sistema. O gestor tem que utilizar isso. Já existem ferramentas para isso. Então o que acontece? Por exemplo, quantidade de leitos, né, que a gente está lidando com esse tema hoje. Eu vi aqui no manualzinho, subsidiar planejamento, alocação de recursos físicos, humanos, tecnológicos, né? A quantidade de leitos hoje que vem do hospital não pode ser a quantidade de leitos que o hospital diz que tem. E sim a quantidade de leitos que a vigilância, né, fez inspeção e falou que aquilo é leito hospitalar mesmo, né? Quem coloca quantos leitos SUS tem no hospital? É a vigilância? Não é a vigilância. É o hospital? Não é o hospital. É o gestor. Agora eu pergunto, que município tem um gestor que tem um setor que aponta quantos leitos SUS tem que ser colocados no cadastro? Né? Uma outra crítica que o Ministério está fazendo. Dentro do cadastro, quando você tem um contrato SUS, você tem que apontar o número do contrato SUS dentro do CNES. Quantos estabelecimentos que têm contrato SUS tem esse número de contrato apontado lá? No primeiro levantamento do Ministério, nem 10%. Está sendo uma luta fazer com que o gestor qualifique essa informação dentro do sistema do CNES. Então eu gostaria de chamar a atenção para isso. A gente precisa cuidar mais dos sistemas de informação, porque a gente pode incorrer num erro de ficar fazendo análise, planejamento, enfim, várias considerações, sendo que a gente não está cuidando da base cadastral. E isso hoje é fundamental. A gente tem visto verdadeiras barbaridades, algumas por descuido nosso, né, enquanto gestores, porque às vezes a gente não se atenta para a importância daquilo, né? A gente desconhece, na verdade, a quantidade de dados, a possibilidade de informações que a gente consegue retirar do sistema. E não só esse cuidado do gestor, como de quem cadastra também. Então a gente precisa cuidar um pouco mais dessa questão e dar mais importância a isso, para que a gente tenha um dado de melhor qualidade. E essa questão dos que a gente pode colocar até como viés, né, da informação, ela precisa constar também no sistema de informação, que é uma cultura que a gente não tem, né? Olha, até tal data estava errado. Mas vai colocar que está errado? Vai colocar, está escrito que esse dado não é confiável, escreva-la, né? Porque senão a gente pode fazer análises incorretas. Oi, bom dia a todos, eu sou Patrícia, sou da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e trabalho com muita parceria com o Luiz Preto. Na nossa secretaria tem uma divisão, como ele disse, pelo tamanho da coisa, os sistemas são concentrados numa área de processamento. E eu trabalho dentro de um outro órgão chamado CEINFO, que se dedica à análise dessas bases de dados. Aí eu emendo meu discurso no dele, né?
Como é que eu faço uma análise decente, com qualidade, com validade, se eu não estiver preocupado o tempo inteiro com a qualidade do dado que está lá? Então, a nossa parceria é quase de siameses, o tempo todo buscando padrão de registro de qualidade. Se a gente focar no tema, né, da questão do Kinesi, a coisa é base para todos os outros sistemas de informação. Então, começa pela tabela de tipo de dados, né? De tipo de unidades, melhor dizendo. São Paulo tem características próprias, os outros municípios também, mas como foi citado pelo Donino no começo da apresentação, quando a gente chama, por exemplo, uma unidade de tipo, unidade básica de saúde, a gente agrega ali dentro não só as unidades básicas padrão, como as unidades típicas do município de São Paulo, que são as AMAs. Então, isso dá uma diferença na forma de ler o dado. A nossa preocupação, eu falo que nós somos compulsivos, eu acho que quem trabalha com dado tem no sangue essa coisa da compulsão, né, de estar atrás da questão do padrão. Ou a gente entende o significado de tabelas de sistema e aplica aquilo, ou a gente o tempo inteiro vai estar fazendo citações, fazendo inferências em cima de tabelas e de análises que na realidade não correspondem, né? Não traduzem exatamente o que está sendo buscado. O Kinesi eu acho que é um grande desafio. Aqui no município de São Paulo nós estamos montando um projeto em parceria com a coordenação de controle, regulação, auditoria, onde está pendurada a área de processamento, pendurada no bom sentido, tá? E o tema do trabalho é justamente aprimoramento do Kinesi, porque isso reflete de tal forma no trabalho da gente que nós temos que começar pelo começo. Essa experiência ela está iniciando, nós fizemos algumas reuniões já estamos com um projeto delineado e vamos partir para o mapeamento todo desse processo de trabalho, tentando identificar os gargalos, tentando identificar os nós críticos e ver com a área responsável pelo processamento desse sistema o que a gente pode conseguir para estar melhorando a qualidade dessa base de dados. Porque hoje o Kinesi é fonte para tudo. Está entrando, inclusive, como indicador do pacto, né? Então, isso faz esse assunto ser prioritário para todos nós, né?